Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química para o quadro Química em Concursos. Eu estou resolvendo a prova para professor de Química DOC 1 da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Eu resolvi já 5 questões dessa prova, que seria a parte 1. Hoje nós estamos na parte 2, mais 5 questões, a que vai do número 26 até o número 30. E a questão de número 26 é uma questão de titulação. Ela nos diz que um químico titula 50 ml de uma solução de ácido sulfúrico com uma solução 0,25 mol por litro de hidróxido de sódio. Entretanto, ele se distrai e ultrapassa o ponto de equivalência e tem de fazer uma titulação de retorno com uma solução 0,2 mol por litro de ácido clorídrico para obter um ponto final apropriado. Se ele adicionou 65 ml de hidróxido de sódio e gastou 5 ml de ácido clorídrico, o valor encontrado para a concentração de ácido sulfúrico foi, em mol por litro, aproximadamente igual a... Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que ele fez. Ele estava titulando uma solução de ácido sulfúrico com NaOH. Passou do ponto final e adicionou alguma quantidade ali de ácido clorídrico para reduzir esse excesso de NaOH. Então, nós temos duas reações, na verdade. Nós temos uma reação de 2NaOH mais H2SO4, dando Na2SO4 mais 2H2O, que seria a titulação propriamente dita. Aqui nós temos uma estequiometria 2:1 de NaOH ácido sulfúrico, e posteriormente o excesso de NaOH é titulado com HCl, agora uma estequiometria 1:1, formando NaCl mais H2O. Então aqui nós temos uma estequiometria 1:1. Eu tenho como saber a quantidade total de mols de NaOH disponível. Isso porque o número total de mols de NaOH é igual à concentração de NaOH, isso daqui eu tenho, vezes o volume total gasto de NaOH. Então a concentração de NaOH ele nos fornece que é 0,25 vezes o volume total que foi gasto de NaOH, que foram 65 ml. Isso aqui vai nos dar um número total de mols de NaOH gastos, tanto para titular o H2SO4, quanto os que foram gastos com HCl na titulação de retorno. Essa conta aqui nos dá um total de 16,25. Notem que o 65 é ml, então são 16,25 milimol de NaOH. Esses 16,25 milimol de NaOH foram utilizados para titular o ácido sulfúrico e, posteriormente, para ser neutralizado pelo HCl. Agora nós devemos saber quanto que desses 16,25 foram neutralizados com HCl, ou seja, quanto eu passei do ponto final. Para isso, basta de determinar o número de mols do HCl, que é igual à concentração do HCl vezes o volume do HCl. Isso aqui vai ser igual a concentração 0,2 vezes o volume, que foi 5 ml. Portanto, aqui nós temos 1 milimol de HCl que foi consumido. Esse 1 milimol de HCl que foi consumido, consumiu 1 milimol de NaOH. Portanto, o número de mols de NaOH utilizados para neutralizar o H2SO4 foi, na verdade, 16,25 menos 1, portanto, 15,25 milimol de NaOH. Note que a estequiometria da reação de NaOH com H2SO4 é 2:1. O número de mols de ácido sulfúrico, portanto, é a metade do número de mols de NaOH. Isso significa que o número de mols de H2SO4, do ácido sulfúrico, que foram consumidos por esse 15,15 milimol de NaOH é igual a 7,625 milimol de H2SO4. Então, nós já sabemos a quantidade de mols de H2SO4, nós temos o volume de H2SO4. Para achar a concentração de H2SO4 é bem simples, basta pegar então o número de mols, 7,625, e dividir pelo volume
de ácido sulfúrico, que foi 50 ml. A gente não precisa fazer nenhuma conversão, porque aqui é 7,625 milimol. Embaixo nós temos 50 ml. O M vai cancelar com M, o 10 a menos 3 vai cancelar com 10 a menos 3. A gente vai obter uma concentração de ácido sulfúrico igual a 0,1525 mol por litro. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Percebam que não foi uma questão tão difícil assim. Temos que fazer algumas contas, temos que entender o que de fato está acontecendo, mas a questão é fácil. Chato foi fazer a conta, que envolvia números quebrados e sem calculadora poderia consumir bastante tempo. Vamos avançar, vamos para a questão 27. A questão 27 pede para a gente considerar essa reação orgânica. Aqui nós temos o anel aromático reagindo com cloreto de metila na presença de cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio age como ácido de Lewis. Aqui nós temos um aleto de alquila. Essa é uma reação clássica para a alquilação de Friedel-Crafts. Nesse caso, nós vamos adicionar um grupo alquil, especificamente um grupo metil, ao anel aromático. Então, portanto, o composto A nada mais é do que o anel aromático metilado, o anel aromático após a alquilação de Friedel-Crafts. Ou seja, nós temos o tolueno. Então, olhando aqui as opções, a gente pode cancelar de cara o item B, podemos cancelar o item A, podemos cancelar o item E, ficamos entre o C e o D. A próxima reação é uma reação de nitração. Afinal, nós temos ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico. Já temos uma dica que são 3 mols de ácido nítrico. Só que o que restou aqui de opções, AC ou OD, utilizam 3 mols de ácido nítrico. Seja como for, quando nós temos ácido nítrico e ácido sulfúrico, nós vamos nitrar o anel aromático. Nesse caso, com uma estequiometria de 1 para 3. Podemos imaginar que a primeira nitração, nós temos aqui o grupo metila, ele orienta orto e para, e por uma questão de repulsão estérica, a primeira nitração vai fazer com que tenhamos o composto com o grupo nitro na posição para, porque teria menor repulsão. Então teríamos o NO2 aqui. Isso daqui não serve ainda para eliminar entre a C e a D. Só que nós já conseguimos diferenciar entre as respostas na segunda nitração. Por quê? Aqui nós temos o grupo metil que orienta orto e para. Só que como a posição para já está ocupada, ele só vai orientar orto. Além disso, nós temos o grupo nitro que orienta meta. E a posição meta está vazia, que é equivalente à posição orto em relação ao grupo metila. Portanto, após a próxima nitração, o outro grupo NO2 vai entrar aqui ou do outro lado, tanto faz. Nesse caso, o composto seria simétrico. Então, nós temos a segunda nitração nesse átomo de carbono e a terceira nitração, finalizando então o nosso composto B, vai ser igual o metila nesta posição, um grupo nitro na posição para em relação a ele, o outro na posição orto, o terceiro está nessa posição, numa posição orto em relação ao grupo metila e meta em relação aos dois outros grupos nitro, que são orientadores meta. Isso significa, portanto, que a alternativa correta é a alternativa D. Nós temos, então, o composto conhecido como TNT, trinitrotolueno. Então, uma vez que a alternativa correta é a alternativa D, acho que aqui não ficou nenhuma dúvida, é uma questão de alquilação de Friedel-Crafts e nitração. Isso faz parte dos conhecimentos básicos de química orgânica. Vamos passar para a questão 28. A questão 28 não é difícil, ela é apenas um pouco chata. Tem como a gente se perder com relativa facilidade. Aqui nós temos que a variação da energia livre de Gibbs, ΔG, é uma medida da variação total de entropia de um sistema e suas vizinhanças, a pressão e temperatura constantes, e prever a espontaneidade da ocorrência de um processo de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nesse caso, se o ΔG for negativo. Eu tenho 2 aulas aqui no canal, uma falando sobre a espontaneidade de uma reação, discutindo o ΔG, e outra falando sobre a segunda lei da termodinâmica. Eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram assistir.
5 reações químicas numeradas por 1, 2, 3, 4 e 5, cujas variações de entalpia, ΔH e entropia são conhecidas, devem ser escolhidas para sua realização à mesma temperatura. São mostrados a seguir os dados relativos de cada uma das reações. Então a gente vai ler cada caso. E segundo os dados exclusivamente termodinâmicos, a reação escolhida, eu achei meio confusa essa questão, deve ser a reação escolhida para ocorrer, portanto a reação espontânea vai ser A, B, C, D ou E, enfim. A gente vai ver aqui cada caso. A reação 1, ele nos diz que tem ΔH positivo e ΔS negativo, sendo que ΔS multiplicado pela temperatura gera um valor numérico menor que o do ΔH. Deve ser para saber se isso aqui é espontâneo ou não. Como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar aqui a equação geral. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. E no caso da reação 1, vamos chutar aqui um valor qualquer. Ele diz que o ΔH é positivo, vamos dizer, portanto, que é mais 10. O ΔS é negativo, sendo que, ao multiplicar pela temperatura, fornece um número cujo valor é menor que o ΔH. Então, temos aqui o menos da própria equação. E, ao multiplicar o ΔS, que é negativo, vezes a temperatura, eu tenho um valor, portanto, negativo, afinal, o ΔS negativo é a temperatura absoluta, cujo valor numérico é menor que o ΔH. Então, vamos dizer que esse produto deu 9. O somatório disso daqui vai dar um ΔG igual a mais 1. Portanto, a reação 1 não é uma reação espontânea. Vamos para a reação 2. A reação 2 nos diz que tem ΔH positivo, então vamos colocar aqui mais 10, ΔS positivo, sendo que o ΔS multiplicado pela temperatura gera um valor numérico menor do que o ΔH. Então, sinal negativo da equação. Aqui nós temos o ΔS positivo, que ao multiplicar a temperatura gera um valor numérico menor que o ΔH. Então, vai gerar 9 de novo. Fazendo essa conta, nós temos mais 1 no caso da reação 2, não é espontânea. Reação 3. Nós temos aqui ΔH positivo, então de novo vamos colocar aqui mais 10, menos da fórmula já. ΔS negativo, sendo que o ΔS multiplicado pela temperatura gera um valor numérico maior que o ΔH. Então, o ΔS é negativo, mas quando multiplicado pela temperatura gera um valor numérico maior que o ΔH. Vamos dizer então que gera 11. O somatório dessa reação vai ser mais 1 mais 11, portanto, mais 21. A reação também não é espontânea. Vamos aqui para a opção número 4. Nós temos ΔH negativo e ΔS negativo. Então, nós temos aqui menos 10, menos, e aqui nós vamos utilizar um ΔS negativo. Só que nos diz que o ΔS, quando multiplicado pela temperatura, gera um valor numérico maior que o do ΔH. Então, vamos colocar aqui menos 11. Então, notem, agora nós temos menos 10 mais 11, portanto, isso aqui vai nos dar um valor de mais 1. Então, as 4 primeiras, nenhuma delas são espontâneas. Imaginamos que a questão 5 forneça uma reação espontânea. Então, vamos lá. ΔH é positivo, ΔS é positivo. Então, ΔH mais 10 menos um valor positivo para o ΔS. O que nós temos a falar sobre o seu módulo? Sendo que ΔS multiplicado pela temperatura gera um valor numérico maior que o do ΔH. Então, vamos colocar aqui 11 também, um valor maior que o ΔH. Mais 10 menos 11 vai dar menos 1. A única reação espontânea, portanto, é a reação 5. A alternativa correta é a alternativa E. Entenderam? A questão não é difícil, só que tem que ser feita dessa forma, ou pelo menos de alguma outra forma similar, porque senão é muito fácil a gente se perder com essa questão. Isso daqui envolve conhecimentos básicos de termodinâmica. Você deveria saber que o ΔG é igual ao ΔH menos T ΔS. A princípio, a gente pode até não se lembrar de todas as equações de físico-química. Aliás, a gente pode não se lembrar de várias equações de físico-química. Mas essa daqui é uma das que a gente precisa lembrar. Vamos lá para a questão 29. A questão 29 é uma questão de balanceamento. E, por incrível que pareça, talvez seja a que dê mais trabalho de todas que nós vimos até agora.
O arsênio é um elemento químico muito tóxico que, no estado de oxidação mais 3, é letal para os humanos em doses de 140 miligramas ou mais. É encontrado principalmente nos minerais arsenopirita, realgar e orpimento, que são sulfetos desse elemento. A reação entre o sulfeto de arsênio 3, ácido nítrico e água produz ácido sulfúrico, ácido arsênico e óxido nítrico gasoso. Após descrever a equação química completa e balanceada, a soma de todos os menores coeficientes estequiométricos inteiros é igual a. Então vamos lá, vamos descrever a equação. Nós temos sulfeto de arsênio 3, AS2S3, mais ácido nítrico, HNO3, mais água, H2O, dando ácido sulfúrico, H2SO4, ácido arsênico, que é análogo ao ácido fosfórico, H3ASO4, mais óxido nítrico, que é o NO. Então aqui nós temos a reação, temos que saber quem é o ácido arsênico, temos que saber quem é o óxido nítrico, e aqui nós temos uma reação para balancear. Uma reação de oxirredução. E não é uma reação de oxirredução tão simples assim, não. Aqui nós temos o ácido nítrico, que tem o nitrogênio com NOx mais 5. E aqui nós temos o nitrogênio com NOx mais 2. Então aqui nós temos a reação de redução. Só que no caso do sulfeto de arsênio, tanto o arsênio quanto o sulfeto oxidam. O arsênio aqui é mais 3, o sulfeto é menos 2, e o enxofre no ácido sulfúrico é mais 6, e o arsênio no ácido arsênico é mais 5. Então notem que ambos, o sulfeto e o arsênio, acabam oxidando. Nós temos algumas formas de resolver essa questão. Qualquer questão de oxirredução, eu sou fã de resolver pelo método do íon-elétron. Eu vou deixar o link da minha videoaula explicando a aplicação do método do íon-elétron aqui na descrição. E vamos fazer pelo método do íon-elétron. Primeiro, vamos começar aqui com o ácido nítrico, que é mais fácil. HNO3 está formando o NO. Primeiro, fazemos o balanço de átomos. Um átomo de nitrogênio, um átomo de nitrogênio. Não tem que balancear nada em termos de átomos. Em termos de elétrons, nós temos o ácido nítrico saindo de mais 5 e indo para mais 2. Portanto, ele está ganhando 3 elétrons. Nós temos que fazer o balanço de cargas. Ambos os lados da reação têm que ter a mesma carga. Eu tenho menos 3 desse lado, o meio está ácido. A única forma de fazer com que a carga se equilibre é o lado esquerdo, tendo carga zero. E para ter carga zero, nós temos que adicionar mais 3H+. Afinal, o meio está ácido. Fiz o balanço de cargas, agora devemos fazer o balanço de massas. Do lado esquerdo, nós temos 4 hidrogênios, do lado direito, nenhum. Eu balanceio colocando 2 moléculas de água. Nota com isso, nós temos 3 átomos de oxigênio de um lado, 3 átomos de oxigênio do outro. A reação de redução já está aqui balanceada. Agora vamos para a reação de oxidação. Ela é um pouco mais complicada. Vamos colocar aqui o AS2S3. Lembre-se que tanto o arsênio quanto o enxofre oxidam. Então, aqui do lado dos produtos, a gente vai ter que colocar o H2SO4 mais o H3ASO4. Vamos lá, não precisamos nos preocupar com a água, porque se vocês notaram que, pelo método do íon-elétron, a água aparece naturalmente. Primeiro, o balanço de átomos. Nós temos 2 átomos de arsênio do lado dos reagentes, portanto, temos que colocar aqui 2 como coeficiente estequiométrico para o ácido arsênico. Afinal, 1 mol do ácido arsênico carrega apenas um átomo, carrega apenas 1 mol de arsênio. No caso do enxofre, nós temos 3 do lado dos reagentes, 1 do lado dos produtos, precisamos colocar 3 aqui na frente. Vamos fazer agora o balanço de elétrons. Cuidado para não se perderem. Nós temos o arsênio com NOx mais 3, e ele está indo para o arsênio com NOx mais 5. Portanto, aqui nós temos a perda de 2 elétrons. Mas como são 2 átomos de arsênio,
nós temos um total de 4 elétrons sendo liberados para fora da reação. Então, guardem esse número, 4 elétrons. No caso do enxofre, o enxofre sai de -2 e vai para +6. Nós temos uma perda, nesse caso, de 8 elétrons. Só que, como são 3 átomos de enxofre, 8 vezes 3, nós temos um fluxo de 24 elétrons. Mais os 4 elétrons perdidos pelo arsênio, nós temos um total, nesse caso, de 28 elétrons no processo de oxidação. O lado esquerdo é neutro, o lado direito tem que ser neutro. Para ser neutro, obrigatoriamente, nós devemos colocar aqui 28H+. E agora, só fazer o balanço de massas do lado esquerdo para igualar o número de hidrogênios e oxigênios pela quantidade de água. A gente tem um total aqui de 40 mols de hidrogênio e 20 mols de oxigênio. A gente ajusta esse número colocando aqui 20 mols de H2O. Pronto, a reação de oxidação também está balanceada, agora precisamos juntá-las. Infelizmente, 3 e 28 não são múltiplos, e, portanto, a gente vai ter que multiplicar a reação de cima por 28 e a reação de baixo por 3. No caso da reação de cima por 28, nós vamos ter 84H+, mais 28HNO3, mais 84 elétrons, dando 28NO, mais 56H2O. Agora, a reação de baixo é a reação de oxidação toda multiplicada por 3. Nós vamos ter 3AS2S3 mais 60H2O, dando 9H2SO4 mais 6H3ASO4 mais 84 elétrons mais 84H+. E agora sim, podemos somar as duas reações. Vamos cancelar o 84 com 84, vamos cancelar o 84H+, com 84H+. Aqui nós podemos cancelar as 56 moléculas de água do lado dos produtos, aqui vai sobrar apenas 4. A reação global vai ser, portanto, 3AS2S3 mais 28HNO3 mais 4H2O, dando 9H2SO4 mais 6H3ASO4 mais 28NO. Está aqui, então, a reação balanceada. Vamos somar todos os coeficientes? 3 mais 28 dá 31, com mais 5, 35, com 9, 44, com 6, 50, com 28, 78. A alternativa correta é a alternativa B. De novo, uma questão que não é difícil, só que a gente tem que prestar atenção, tem que ter cuidado, senão a gente acaba errando. Tinha que saber quem era o óxido nítrico, tinha que saber quem era o ácido arsênico e, se possível, conhecer o método do íon elétron. Se você não conhece, como eu disse, o link está aqui na descrição. E agora a última questão desse vídeo, dessa segunda parte da resolução da prova. A entalpia padrão de combustão ΔHC0 de uma substância pode ser determinada experimentalmente em um calorímetro de bomba. Um aparelho desses foi calibrado e sua capacidade calorífica determinada foi 641 Joule por Kelvin. Ao se promover a queima de 0,64 gramas de glicose, C6H12O6, no calorímetro, nas condições padrão, a temperatura aumentou 15,6 Kelvin. Então, pode-se afirmar que o ΔHC0 da glicose em kJ por mol é aproximadamente igual a... Bom, isso aqui é uma questão básica de termodinâmica, é um tanto quanto fácil porque o calorímetro já está calibrado e a partir da capacidade calorífica do calorímetro e a variação de temperatura, a gente consegue determinar o fluxo de calor envolvido no processo de combustão. Uma vez que eu conheço a substância, estou assumindo que ela está pura, eu consigo determinar o ΔH de combustão. Então vamos lá.
Para determinar o fluxo de calor, nós vamos utilizar a expressão de capacidade calorífica ser igual a Q, o calor envolvido no processo, sobre ΔT, né? Sobre a variação da temperatura em Kelvin. Com isso, a gente consegue determinar o fluxo de calor fazendo o produto entre a capacidade calorífica vezes o ΔT. Isso aqui vai ser igual a 641 Joule por Kelvin vezes o ΔT, que é 15,6. Isso aqui está em Kelvin, vai nos dar, portanto, o valor do calor em Joule. Nesse caso, nós temos 9.996,6 Joule envolvido no processo. Para determinar o ΔH de combustão em Joule por mol, eu preciso saber quantos mols de glicose estavam envolvidos nesse processo. Isso é simples. Primeiro eu tenho que determinar a massa molar da glicose, C6H12O6. Alguns até sabem isso aqui de cabeça, mas no valor aproximado é 6 vezes 12 mais 12 mais 6 vezes 16. Isso aqui é igual a 180 gramas por mol. Para descobrir o número de mols de glicose é igual a massa da glicose dividido pela massa molar. A massa da glicose é 0,64, a massa molar é 180. Isso nos dá como número de mols de glicose 3,555 vezes 10 a menos 3 mols. De novo, um número bem chato de ser calculado na mão. Então, nós temos aqui o calor envolvido e o número de mols. Para achar o ΔH padrão de combustão é simples. Basta fazer agora o calor envolvido, 9.996,6, dividido pelo número de mols, 3,555 vezes 10 a menos 3. Esse resultado dá 2.812 kJ por mol. Aqui nas opções nós temos 2.800, ele fala valor aproximado. Só que é alternativa A ou alternativa B? Como é o ΔH de combustão, é calor liberado. E por convenção, calor liberado tem ΔH negativo, porque nós fazemos o ΔH como sendo o H dos produtos menos o H dos reagentes. Com essa definição, nós vamos ter, então, sempre calor liberado como tendo sinal negativo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Com isso, então, resolvemos as 5 questões. De novo, não são questões difíceis. Envolve conceitos básicos de química orgânica, de físico-química, de química inorgânica. Embora nesse caso não tenha tido química inorgânica, mas teve estequiometria, teve balanceamento. Tem que ser feito com cuidado, mas o que é mais chato é fazer isso daí em apenas 3 horas, sem calculadora e com números quebrados. Boa parte, pessoal, desses assuntos aqui, a parte de termodinâmica, a parte de balanceamento pelo método do íon elétron, isso eu abordo no meu curso de Química Geral. Caso alguém queira adquirir o curso, eu acho que vale muito a pena se você estiver se preparando para um concurso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o valor está bem acessível. Caso alguém queira contratar uma aula particular, uma consultoria, para fazer um trabalho mais focado em um concurso específico, eu vou deixar o link com os valores e como entrar em contato comigo aqui na descrição. No mais, se gostaram desse vídeo, por favor, compartilhe, deem o seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química. E no próximo Química em Artigos, teremos da parte 3, a resolução de mais 5 questões dessa prova para professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.